Boa tarde a todos, retornando, né, a nossa exposição sobre a Revolução Industrial, tá, gente? Então, a gente vai ver agora sobre o que aconteceu, né, com tanta injustiça com o trabalhador, foram surgindo ideias contrárias, né, a esse tipo de sociedade que existia na época, né? Então, essas ideias contrárias, elas foram teorizadas, né, por alguns filósofos, pensadores da época, né? E talvez o mais famoso seja o Karl Marx, tá, gente? Que criou aí, né, o famoso marxismo, né? Mas ele não fez isso sozinho, né? O chamado socialismo científico, conhecido como marxismo. Ele fez isso com um parceiro dele que se chamava Engels, tá, gente? Então a ideia do Marx seria a transformação da sociedade em uma sociedade nova, né? E na cabeça dele, o primeiro país socialista do mundo seria a Alemanha, né? Que teria as condições, sairia de uma economia agrária para uma economia burguesa, né? E aí os trabalhadores, né, chamados de proletários, que tomariam poder, tá? Seria essa ideia, a transformação da sociedade, tudo bem? A abolição da propriedade privada, parte dessa ideia também, em que as pessoas viveriam todas em paz, né? No chamado comunismo, tá bom? O comunismo nunca deu certo, né? Como a teoria do Karl Marx, né? A gente sabe que hoje em dia tem países comunistas, mas já abrindo, né, para o mercado, né? Tipo Cuba, Coreia do Norte, né? A antiga União Soviética foi um país que durante um certo tempo deu certo, né? Mas a gente sabe como isso tudo terminou, tá bom? Mas de qualquer forma, o socialismo científico ou o marxismo é a teoria, né, do Karl Marx e do Engels, tá bom? Então seria a transformação da sociedade, tá? Recomendo que vocês leiam mais a respeito disso, é que a gente tem que dar uma enxugada aí no assunto, né, e aprofundar no assunto, acabaria ficando um assunto muito, digamos assim, pesado, né, tá bom? Mas basicamente seria isso, né, as ideias principais seria a transformação da sociedade capitalista pelos próprios proletários. Eles direcionariam, né, essa nova sociedade seria política de Estado para atender às necessidades do trabalhador. Dentro da teoria do Marx também existiriam duas classes sociais principais, seria do capitalista e do operário, né, sendo que a burguesia seria, no caso, oposta ao operário, né, chamado de proletariado. E entre essas duas classes teria a classe média, que teoricamente não teria uma ideologia própria, né? Estaria ao lado da burguesia ou ao lado do trabalhador, dependendo da situação. Tá bom? Beleza? Bom, continuando. Então, gente, outro pensador da época, tá, foi o Auguste Comte, né? Que foi criador do positivismo, tá, gente? O positivismo foi uma vertente política muito influente aqui no início da nossa república no Brasil, tá? Com o fim da monarquia, né, com a ida do Dom Pedro II, né, o exílio dele na Europa, entrou no lugar uma república, né, e que é assunto do nono ano. E o positivismo influenciou de tal forma os pensadores da época que boa parte dos republicanos era de pensamento positivista, tá? A própria bandeira nacional, o lema Ordem e Progresso, é uma frase tirada, né? Desculpa, é um lema, né? Tirado de uma frase do Comte, né? Tá? Então, como seria o mundo, né? Segundo a visão do Comte, né? Do positivismo, né? Seria a sociedade ela seria dividida em três partes, né? Em três, como se pode dizer assim, etapas, essa é a palavra. Em três etapas. Seria a teológica, em que predominava a religião, a metafísica, que seria dos filósofos, e a última seria a dos sociólogos e a burguesia, tá? Então, seria esse, né, o Augusto Comte, esse cara aqui, do positivismo. Ele considerava a propriedade privada como uma função social importante para a organização do trabalho, e ele achava que a propriedade privada não deveria ser extinta, né? Então é diferente do pensamento do marxismo, que era contra a propriedade privada, né?
e ele considerava que a educação como parte importante daquela sociedade, né, para poder conscientizar os operários, né, através da educação. Você vai lembrar que teve talvez o presidente mais famoso, né, o mais importante que nós tivemos, que foi o Getúlio Vargas. Ele era influenciado pelas ideias do positivismo também, tá, gente? Então é sempre bom lembrar isso aí. Então, você lembra do governo Getúlio? A questão da força da educação, né? Direcionando a educação. Então, isso é um pensamento positivista também, né? Então, o positivismo propunha, na verdade, né, algumas mudanças na sociedade, né? Então, mas não com a ideia de uma revolução nem igualdade social, tá? Como muita gente pode pensar. Então, o positivismo não era uma ideologia, dizer assim, de esquerda, no máximo uma ideologia moderada, né? De centro, né? Digamos assim, tá bom? Beleza? Bom, mais à esquerda, né, a gente vai dizer assim, estaria o anarquismo, né? O anarquismo vem da palavra anarquia, que significa ausência de governo, né? Aí os maiores expoentes do anarquismo seriam o Proudhon e o Bakunin, os dois maiores pensadores do anarquismo, né? Então o de cima é o Proudhon e esse de baixo é o Bakunin, tá? O Proudhon era francês e o Bakunin era russo, tá? O que defendia os anarquistas? O anarquista defendia a mudança política, econômica e moral, propondo a eliminação do Estado, do capitalismo e das religiões, pois negavam a autoridade governamental, a propriedade privada e moral e religiosa da época. Então, era uma mudança bastante radical. E a sociedade, os homens, eles se autogereriam, né? Então seria algo assim, um pouco utópico, né? Então, partindo da ideia de que os seres humanos não precisavam de uma autoridade, tá? No caso, o anarquismo, tá bom, gente? É uma ideia que está presente até hoje, né? Na teoria. E eu sempre cito, né, como um expoente do anarquismo no Brasil, o cantor e compositor Raul Seixas, né? Ele, inclusive, numa das músicas dele, chamava-se Sociedade Alternativa, né? Ele propõe uma sociedade realmente anarquista, tá, gente? Tá bom? Então, depois vocês procurem saber a respeito da sociedade alternativa do Raul, né? Do Raul Seixas. E, eu falei, procura se aprofundar no assunto se te interessou, né? Sobre o anarquismo, né? Você procurar aprofundar, se estudar mais, né? Tá bom? E aí vai longe nessa história aí, tá? Aqui, o espaço aqui não dá pra gente teorizar muito, né? Essa parte da filosofia, tá bom? Aí continuando, tá, gente? Os trabalhadores, de modo geral, né? Eles começaram a lutar por uma vida melhor, né? O que é normal, né? O que é natural, né? O ser humano, nenhum ser humano vai querer viver mal, né? Enfim. E aí começam a se divulgar ideias, né? De mudança naquela sociedade, né? Mudança no trabalho. E o trabalhador recorre a algo que recorre até hoje, né? Recorria, né? E recorre até hoje, que é a greve, né? Então, até num outro livro que eu usei aqui, né, esse que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, se fala que a palavra sabotar, né, vem do sabot, que era o tipo de um tamanco que o operário francês colocava na engrenagem da máquina, fazendo com que a máquina quebrasse, né, que era uma forma de reagir contra a opressão do empresário, né, que, como eu já comentei para vocês em outro texto, né, tratava o trabalhador como se fosse uma máquina, né? E sem dar descanso e tirando o couro, né, do trabalhador, né, que é uma coisa absurda, tá? E aí ele reagia dessa forma, através de greve, através de quebra de máquina, tá bom? Não estou dizendo que é certo, viu, gente? Mas é como o trabalhador reagia, né, quebrando máquina. A greve é um direito legítimo do trabalhador, tá? Mas quebrar máquina, partir para violência, aí já é uma outra história, a não ser que você seja, como eu já falei, né, agredido, aí já é uma outra conversa, né, mas tirando isso, né, ninguém vai apoiar uma violência, tá bom? Seja com quem for, né, tá? Mas enfim, gente, é isso, tá? Então tinha as greves, tinha o chamado ludismo, né, que é a quebra das máquinas, né, o líder dele seria um cara chamado Ned Ludd, que ninguém sabe se realmente existiu, né, mas muitos autores citam esse Ned Ludd, e foi o primeiro cara a quebrar as máquinas, né? E aí surgiu a ideia do ludismo, né? Ludismo vem de Ned Ludd, tá? Os sindicatos, eles eram conhecidos como trade unions, né?
como todo mundo sabe, congrega uma determinada categoria profissional. Então, os sapateiros, os ferreiros, né? Dos operários da indústria, né? E por aí vai, né? Metalúrgicos, portuários, né? Os estivadores, carteiros, professores e por aí vai, tá bom? E ele surgiu para lutar pela melhoria das condições de trabalho, né? Eu falei para vocês, as condições de trabalho naquela época eram péssimas, né? Não dá para você comparar com os dias atuais, né? Que minimamente você tem um direito social, um direito de descanso, né? Um direito de férias, não é? Na época não tinha isso. Então você vai usar como parâmetro, né? O tempo em que isso ocorreu, né? Então era uma defesa do trabalhador. Nos tempos atuais o sindicato perdeu força por causa do desemprego, né? E quando você tem desemprego, o que acontece? A demanda por pessoas procurando emprego é muito maior, né? Então o sindicato ele não tem a mesma força de quando, né, o trabalhador ele tem possibilidade de, caso ser demitido, arrumar um outro emprego. Em épocas de desemprego, não adianta o sindicato falar, olha, faz uma greve, que aí o cara vai ter medo, né, de perder o emprego, tá? Então, nos tempos difíceis que a gente está vivendo, os sindicatos eles perderam um pouco da força, né? Também muito por parte de uma campanha, né, explícita de contra os sindicatos, como se os sindicatos fossem algo nocivo, né? Como se o trabalhador gostasse de trabalhar 12 horas seguidas e ganhar uma merreca, né? Então, o papel do sindicato também precisa ser revisto, né, dentro desse novo contexto que a gente está vivendo, tá? Mas é importante lembrar que eles surgiram como um local de ajuda ao trabalhador, né? Isso que é o mais importante, tá bom? Mas enfim, continuando, né? Então, devido às lutas dos trabalhadores, né? Sempre bom lembrar, não foi o patrão que deu isso aí de graça, foi a luta do trabalhador, as greves, os motins, né? Muitos foram presos por causa disso, tá, gente? É que eles conseguiram que fossem aprovadas leis, né? Aprovadas leis para o trabalho de crianças e jovens, né? Então, somente você conseguiria trabalhar entre os 9 e 13 anos, você trabalharia 9 horas, que na minha opinião ainda era muita coisa, né? Mas antes era até pior, tá? Na década seguinte, de 1840, diminuiu-se também a quantidade de horas do trabalho feminino, e a partir de 1850, inclusive o trabalho masculino, né? A gente sabe que nos dias atuais são 8 horas, né? Mas, como eu comentei no primeiro texto, devido à reforma trabalhista, essa suposta flexibilização, tem muita gente trabalhando muito mais que 8 horas diárias, né? E sem ganhar um tostão a mais, né? É sempre bom a gente lembrar que antes existia a hora extra, que o patrão tinha que pagar em dinheiro e agora ele paga com o famoso banco de horas, né? Que é na minha opinião, uma tremenda de uma injustiça com o trabalhador. Tá bom? Mas ele se submete por quê? Porque ele precisa trabalhar, ele precisa, né, sustentar a família dele. Tudo bem? Então naquela época foi criada também a chamada Carta do Povo, 1838, né, que seria uma reivindicação, né, o chamado cartismo, uma reivindicação que pedia, né, ao parlamento inglês, né, voto para maiores de 21 anos, salário para parlamentares, tá? Eleições para o parlamento, o voto secreto, né, que é um outro ponto fundamental também, né? O fim do critério censitário, que você só podia votar até então se você tivesse uma certa renda. Inclusive no Brasil aconteceu isso, tá, gente? Essas conquistas do trabalhador inglês só chegou no Brasil cerca de um século depois, já na época do Getúlio Vargas como presidente. E é sempre bom lembrar, essas conquistas vieram do esforço do trabalhador. E aí o governo, percebendo que precisava, né, acatar o direcionamento do povo, resolveu aceitar isso, né? Porque se o povo tivesse ficado de braço cruzado até hoje, né, nada disso teria mudado, né? Tá? Sempre bom lembrar isso aí. E o último item ali do cartismo seria o fim da desigualdade distrital, tá bom? Pronto, continuando, página 16 do livro, né? 116, desculpem, seria já o finalzinho, né, do nosso estudo aqui, né? Sobre a Revolução Industrial, do livro aqui que a gente está utilizando, que seria a mudança do tempo, né? A forma que a gente entende o tempo, né? Tá? Então, tudo, na verdade, o tempo é uma invenção humana, né? E a percepção que a gente tem do tempo é muito baseada no que a gente está fazendo. Quando a gente está trabalhando, parece que o tempo não passa, né?
Quando a gente está se divertindo, parece que o tempo voa. E quando a gente tinha uma época em que o relógio não era utilizado, o ser humano vivia de acordo com o ritmo da natureza, né? Então era uma vida muito mais simples, se acordava cedo e ia dormir cedo, né? Só trabalhava mais se fosse realmente necessário. Com o assalariamento, né, e o uso dos relógios, você tinha cronometrado aquela quantidade de tempo que você teria que trabalhar, obrigatoriamente, né? Então o ser humano, de certa forma, se tornou escravo do relógio, né? Tá? Uma vida muito mais corrida, em que o relógio a gente fica olhando toda hora que horas são, né? Então, antes o período, o tempo era o tempo da natureza e passou a valer o tempo do relógio, o tempo da fábrica. Tanto que eu já li a respeito, alguns autores citam o caso de trabalhadores que quando se aposentavam, eles ganhavam de presente, né, um relógio de ouro para representar que ele tinha sido durante a vida dele um funcionário padrão, um funcionário disciplinado e que não se atrasava, tá, no trabalho dele, tá bom? Então você tem uma ideia do quanto isso foi ligado à sociedade inglesa, aquela ideia do relógio lá do Big Ben, né? Tá? Que também representa essa coisa do tempo é dinheiro, né? Que também os americanos adoram citar nos filmes, tá? Esse é um outro ponto que a gente tem que tocar aí. Tudo bem? Tá? Então isso, essa mudança, né, do tempo da natureza para o tempo da fábrica, isso trouxe consequências, né, para uma vida muito mais corrida, e surgiram doenças, né, do estresse, né, da correria do dia a dia, né, que é a ansiedade, a depressão, né, que são doenças na modernidade, incluindo aí, claro, a questão do impacto na alimentação, né, porque você vai acabar comendo comida gordurosa, não é isso? Você vai ter sérios problemas de saúde, você não sabe de onde veio aquela comida, né, comida processada, comida industrializada, cheia de conservante, como no livro aqui mostra, né, o colesterol embutido, puro malefício, detonador de saúde, sabor, gordura hidrogenada, extrato de conservantes, excesso de sal a gosto, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que tem nos alimentos processados, industrializados, né? E não aquele que você, obviamente, pega, né? Natural, né? O natural. Só que o natural, infelizmente, acaba sendo mais caro, né? Você ter um alimento orgânico do que aquele que é processado. E aí esse alimento produzido na indústria, ele acaba sendo muito mais barato, né? Porque ele é produzido em grande quantidade. A gente fala que a quantidade de alimentos que tem no mundo é maior do que a quantidade de pessoas, né? Por incrível que pareça, tem gente que passa fome no mundo. Não deveria passar. Mas, por outro lado, qual é a qualidade desse alimento, né? Uma qualidade muito inferior, né? Em questão de nutrientes. Mas muito maior em questão de sal, como o próprio texto diz aqui, né? Que eu acabei de pegar. Conservantes, né, o sódio que a gente fala, né, o sal, né, e gorduras, né, que fazem um tremendo mal para nós, principalmente para quem é adulto que nem eu. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado dos nossos estudos sobre a Revolução Industrial. Nós vamos continuar numa outra ocasião, com certeza, tá? Se você gostou, dá o joinha aí, tá, gente? Compartilha o vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, tá bom? Dá uma força aí pro professor Paulo Silva, tá bom? E qualquer dúvida, manda, comenta, marca meu nome, tá? Eu posto normalmente no Facebook, né? Pode fazer isso também. Aos meus alunos do Lorena, mais uma vez, qualquer dúvida, vai lá no Google Classroom e coloca a sua dúvida a respeito do tema. Tudo bem, gente? Estudem mais, leiam mais, porque é sempre bom a gente estar informado do mundo, né? Das coisas que estão acontecendo no mundo atualmente também. E se cuida, na medida do possível se cuida. Só saia de casa se for realmente necessário. Até a próxima, se Deus quiser, gente. E é isso aí.